Discipulado. Texto por Bruce Anstey. A palavra discípulo significa um aprendiz. Um discípulo do Senhor Jesus Cristo é um aprendiz professo e um seguidor de seus ensinamentos. A Escritura apresenta o discipulado como uma renúncia completa e incondicional da vida do crente à causa de Cristo nesse mundo. O custo desse compromisso é grande em termos do que se deve desistir. Envolve deixar cada ambição pessoal e objetivo que possamos ter na vida e adotar os objetivos de Deus para divulgar a glória de Cristo na terra. Com tal compromisso vem o sofrimento, reprovação, dificuldades e muito trabalho duro. Não há como fugir dessas coisas, pois elas são normais ao verdadeiro discipulado. Por estranho que possa parecer, esses terríveis sacrifícios e dificuldades para o nome do Senhor não dão ao discípulo uma posição melhor no céu, nem adicionam algo às suas bênçãos espirituais em Cristo. Em vista dessas dificuldades, podemos nos perguntar por que um crente assumiria esse compromisso de se tornar um discípulo de Cristo, quando não há vantagem aparente nisso? Além disso, o Senhor nunca ordenou a ninguém que fosse discípulo dele. Aqueles que assim se comprometem com ele, o fizeram por sua própria vontade. De fato, o Senhor advertiu aqueles que consideravam ser um de seus discípulos que isso envolveria muita abnegação e sacrifício. Mateus 16:24. E assim seria uma decisão dispendiosa. Lucas 14, de 28 a 30. No entanto, apesar de tudo isso, muitos milhares tomaram o discipulado sobre si mesmos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ninguém se arrependeu. A razão de sua disposição para entregar a sua vida dessa maneira é que a compaixão de Deus, Romanos 12:1, e o amor de Cristo, 2 Coríntios 5:14 a 15, tomaram conta do coração deles e os têm constrangido, e portanto fazem isso com alegria. Eles veem isso como o mínimo que poderiam fazer por ele. Eles não se arrependem do passo que deram porque descobriram que, embora seja um caminho difícil, também é um caminho muito feliz. Lucas 6, de 20 a 23. Bem-aventurado significa feliz. Na verdade, eles encontraram o segredo da verdadeira felicidade na vida, o qual milhões estão procurando. A Escritura indica que há dois tipos de discípulos de Cristo. Aqueles que são discípulos, João 6, de 60 a 61. Aqueles que são verdadeiramente discípulos, João 8, 31. A diferença entre ambos é grande. Quanto a ser um discípulo do Senhor, ele indicou que há duas coisas que tornam uma pessoa como tal. Ele disse aos seus apóstolos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, de 19 a 20. A primeira dessas coisas, batismo, é um ato único. É um sinal externo da identificação de uma pessoa com Cristo, Gálatas 3, a 27. Ele introduz formalmente uma pessoa na esfera onde a autoridade do Senhor é reconhecida praticamente na vida de um discípulo. A segunda coisa, que tem a ver com receber instrução moral e espiritual, é um processo de aprendizagem. Se essas instruções são recebidas e praticadas, também tornam uma pessoa um discípulo do Senhor Jesus. No entanto, um mero crente professante, sem uma verdadeira fé em Deus, pode submeter-se à ordenança do batismo e receber instruções morais. E assim, ele poderia ser contado como um discípulo do Senhor. Sendo assim, o Senhor prova a cada um de seus discípulos quanto à veracidade deles. Vemos isso em João 6, 24 a 59. O Senhor usou intencionalmente o ensino simbólico em conexão com a vida eterna ao se dirigir aos seus discípulos. Muitos deles não conseguiram entender o que ele estava dizendo e recuaram.
Eles rejeitaram o ensino como sendo sem sentido e deixaram de segui-lo. João 6,66. E ao fazê-lo, eles provaram, afinal, que não eram verdadeiros crentes. Por estranho que possa parecer, eles eram discípulos, mas não crentes. Por outro lado, há aqueles que são verdadeiros crentes e comprometidos em seguir o Senhor. Ele os chamou de verdadeiramente discípulos. João 8,31. Eles provam ser tais por continuarem nesse caminho de fé, seguindo o Senhor por meio de dificuldades e rejeições associadas ao verdadeiro discipulado, além de serem marcados pelos 2 sinais exteriores de um discípulo: batismo e instrução. Há uma série de outras coisas que os distinguem como sendo verdadeiramente discípulos, que são: eles negam-se a si mesmos e fazem as pretensões de Cristo preeminentes sobre todas as outras reivindicações na vida deles. Lucas 14:26, Mateus 16:24. Eles estão dispostos a ser identificados com Cristo em sua rejeição e a suportar sua reprovação. Lucas 14:27. Eles consideram o preço de fazer um compromisso vitalício no serviço de seu mestre. Lucas 14:28-33. Eles têm o desejo de ser como o seu mestre em todas as coisas. Mateus 10:25. Eles permanecem na sua palavra. João 8:31. Eles têm um amor genuíno por todos os outros discípulos. João 13:35. Eles são caracterizados por terem uma vida de oração e comunhão com Deus, que resulta em uma vida cheia de frutos para a glória de Deus. João 15, de 7 a 8.